Vocês acham que eu fico feliz de vir aqui falar tragédia da vida dos outros? Não. Não é fácil ser mulher no Brasil, num país com número e um índice alto de feminicídios, com índice alto de abusos e assédios diversos. E isso é muito complicado. Então hoje a gente vai falar do caso do ex-BBB Felipe Prior, que é condenado aí, foi condenado a 6 anos de prisão por estupro. Nem posso falar a palavra porque o YouTube vai ficar com raiva de mim. Ele recebeu a condenação em primeira instância do crime que aconteceu em 2014 e ainda poderá recorrer em liberdade, sabendo aí que ele pode recorrer, ou seja, não é definitivo isso, tá? Ainda tem essa possibilidade que provavelmente ele deve fazer. Ele, de 31 anos, foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto no último sábado por esse crime. A decisão da juíza Eliana Cassales Tossi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, eu tô lendo aqui a matéria, saiu em vários portais de notícia e ocorreu após uma denúncia realizada em 2020. A condenação é em primeira instância e ele poderá recorrer em liberdade, como já sabemos. Além disso, a história é que uma das vítimas, que foi identificada como Temis, que é um nome fictício para não expor a pessoa, contou essa história que aconteceu em 2014 após uma festa de universidade. De acordo com a decisão da justiça, ele se valeu da força física para ter esse ato violento e a vítima falou que foi segurada pelos braços, pela cintura, puxada pelo cabelo, etc., e que não queria, disse não em relação a ter relações com ele. Então, eu quero refletir sobre isso. Eu não tô aqui, as pessoas confundem, como aconteceu no caso do Márcio Smelly. Eu não tô aqui para dizer, ai, fulano tem que ser condenado. Não tô aqui para isso, não sou da parte jurídica. Eu sou doutoranda, eu pesquiso desigualdade de gênero, por isso eu tô aqui para falar com vocês. Também sou mentora de mulheres, eu ensino oratória feminina, quero até avisar que eu já deixei os links dos cursos aqui nesse vídeo, inclusive falando também inclusive um dos links é de um curso que está no valor de R$ 47,90, super em conta. E eu vejo como é importante, principalmente quando eu dou aulas para grupos maiores, que tem homens e mulheres, da gente falar de empoderamento feminino, de desigualdade de gênero, de desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho, até em relação a essas histórias. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem como agir, nem sabem que certo tipo de ação pode ser visto ou não como um tipo de ato não muito legal, não muito positivo, e acham que aquilo é normal, aquilo sempre aconteceu. Antes falava-se muito, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje tem até um livro aqui, tá pra lá, da Luciene Medeiros, que é assistente social vinculada à PUC, e a pesquisa dela gira em torno disso, que na briga de marido e mulher o Estado deve meter a colher. Então, a gente tem uma consciência coletiva muito maior em relação a isso, muito maior em relação a esses atos, a essas situações que envolvem violência, e por conta disso é muito importante também dizermos que andamos na sociedade para frente, em certo ponto sim, porque se isso é visto de uma maneira negativa, não só em relação a pessoa ser, digamos assim, condenada ou não na justiça, mas de alguma maneira por esse ato ser visto de forma negativa, ao ponto de perder publicidades no Instagram, ao ponto das pessoas olharem com outros olhos, das pessoas não verem a ação em si, não tô falando da pessoa física ou jurídica, ou do cara, ou do BBB, tô falando de ninguém específico, tô falando das ações em si serem vistas de formas negativas. Isso é muito importante. Você olhar e falar, isso não é bom de fazer, isso não é bonito, isso não tá certo, isso não é normal, a mulher pode desistir no meio do caminho, ela pode estar muito afim e de repente não querer mais, e se você força, você tá agindo de forma errada. E quando a gente olha para isso e vê como uma forma errada, ainda é algo recente ter esse olhar, e é um olhar muito importante, muito, muito importante.
Então, a gente tem sim um crescimento social, um crescimento, uma evolução da sociedade nesse aspecto, que se deve muito por movimentos sociais e por diversas lutas, por mulheres que vieram antes de nós e por várias que ainda mantêm essa luta, ainda querem estar à frente de certos processos, ainda querem estar na política, na liderança, querem e lutam para ocupar esses espaços. Eu, inclusive, estou dando um curso de liderança feminina. Como é importante você ter mulheres no poder, mulheres que comandam, mulheres que resolvem, mulheres que têm a possibilidade e têm o sonho, o desejo de crescer nesses ambientes em que elas vão coordenar e gerir tudo. Isso tem referência com a notícia? Tem. Porque quanto mais a mulher não é vista de uma forma objetificada, de uma forma hipersexualizada, mais a gente tem uma sociedade caminhando para um ponto positivo e mais a gente tem novos olhares nesses espaços de poder. Porque enquanto a gente ainda tiver, como traz o livro da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, mulheres no ambiente privado e homens no espaço público, no espaço de liderança, no espaço de poder, a gente vai manter essa desigualdade tão forte que essa violência seria naturalizada, como foi por muitos anos. E eu não tô falando só de lei Maria da Penha, só de lei em si, tô falando de cultura, de mudança de mentalidade. Isso é muito importante da gente pensar e da gente debater. Esse assunto é sério, esse assunto é triste. Para piorar, também teve o caso de um ator, Rafael, eu tenho que lembrar o nome dele. Alguns centímetros depois... Ator Rafael Cardoso, que quando eu olhei eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não é possível. Ele foi exposto por uma mulher, uma atriz menor de idade, falando que ele estava tendo umas conversinhas pra cima dela, uma coisa de estar interessado nela, e ele ainda era casado. É de uma imbecilidade atroz, de uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. Quando isso aconteceu. E ela tem 17 anos, não é considerado crime, mas ao mesmo tempo também não é bem visto. Ele tem hoje 37 anos, não sei em que ano isso aconteceu, mas ele também não era tão mais novo do que isso, ele tinha 20 anos. E isso foi recente. E é outra história pra gente lamentar muito, muito mesmo, esses comportamentos masculinos, que hoje, como eu falei, são mal vistos. Mas ao mesmo tempo também temos que olhar que eles continuam acontecendo. Recentemente, teve um debate muito grande em relação ao jogador Neymar, porque ele pediu perdão para noiva que está grávida, que já estava com ele há um tempo, após ter atraído publicamente, ele foi muito abraçado. Eu tô dizendo que é para você ir lá hatear essas pessoas que são pessoas públicas, esses homens? Não tô dizendo isso. Isso nunca vai ser a solução de nada. Porém, quando a gente compara com outras pessoas, até mesmo a cantora Luísa Sonza, quando se separou do Whindersson, ela foi assim, bombardeada de hate. Foi muito triste tudo que aconteceu com ela. E depois de muito tempo, ele veio a público dizer que ela nunca o traiu e não foi esse o motivo do término deles. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil e ainda existe essa base, essa estrutura patriarcal machista que nos diminui, que nos coloca em espaços subalternos, que nos coloca num lugar muito sensível e muito vulnerável. E isso é muito triste. Por isso eu quis trazer essa temática. É ruim, né? A gente começa o vídeo numa vibe triste, fica triste forever. Mas não dá pra deixar de falar. Os links dos cursos estão aqui abaixo. Lembrando que um deles é um treinamento gratuito de liderança feminina. Já se inscreva nesse canal se você acha esse assunto importante. Deixe a sua opinião aqui embaixo, respeitando as pessoas e tendo noção da opinião aí também. Sem grosseria, não me xinga, eu não tenho nada a ver com isso. E, além de tudo, se você não concorda com a minha opinião e quiser explicar a sua de forma educada, você está livre para isso. Esse é o espaço de debate. Já se inscreva, já deixa seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Um beijo e tchau, tchau.